Talvez você que esteja assistindo esse vídeo seja um prestador de serviço, assim como eu sou um prestador de serviço. E provavelmente você deve estar preso nesse ciclo, um ciclo de 4 etapas que eu também estou preso e eu quero te mostrar hoje como eu vou fazer para poder superar esse ciclo e alcançar resultados maiores. Porque nós, prestadores de serviços, ficamos muito reféns, principalmente das nossas horas dedicadas do dia de trabalho, o que limita muito o nosso desenvolvimento financeiro, nosso desenvolvimento para poder alcançar os nossos sonhos, nossos objetivos de vida. E quais são esses 4 pilares? Primeiro, você começou com a prestação de serviço, conseguiu lá os seus clientes, percebe que não vai dar conta desses clientes e mergulha em trabalho atrás de trabalho e não consegue se desenvolver, não consegue tirar tempo para poder estudar, para poder ler livros, para poder se desenvolver e melhorar o seu negócio. Você fica totalmente bitolado dentro do operacional, o que não é um problema, na verdade isso aí é uma coisa boa porque você está conseguindo muito trabalho, está conseguindo fazer um bom dinheiro, provavelmente, porém isso, pelo menos para mim, frustra muito no sentido de que eu não estou me desenvolvendo. Isso pode ser um problema para você também. Segundo ponto, você fica tão bitolado nesse processo que você não consegue ter tempo para poder prospectar novos clientes. Inclusive, você não conseguiria, né, trazer novos clientes para dentro da sua estrutura. E caso você quisesse fazer isso, você teria que começar a contratar novas pessoas para poder trabalhar com você. Aí entra um novo problema, que é a questão da gestão de pessoas, que não é uma tarefa fácil e exige muito conhecimento, muita prática, e você não consegue, inclusive, produzir conteúdos nas suas redes para poder conquistar novas pessoas, uma nova audiência, o que também pode ser muito prejudicial. Terceiro, você acaba ficando refém desses clientes e você sabe que se você perder algum deles, você está completamente perdido e não consegue muitas vezes nem pagar suas próprias contas, o que seria um grande problema. Então você fica totalmente refém desses clientes, você precisa entregar muito para eles cada vez mais, né? Você faz muito mais do que aquele cliente contratou de você para que você consiga manter ele junto com você o máximo de tempo possível. Mas talvez, assim como eu, você saiba que existe um período que o cliente vai estar conosco. Tem alguns clientes que ficam anos com a gente, tem outros que ficam alguns meses, né? Alguns até mesmo ficam alguns dias, né? Então você se encontra na quarta situação, em que você fatura bem, porém esse faturamento ele não cresce. Você trabalha muito, gera muito valor para as pessoas, porém o seu negócio não sai do lugar de jeito nenhum. E você se sente estagnado. E acredito que você que esteja me assistindo também esteja passando por essa situação. E por isso eu quero apresentar como eu vou solucionar esse problema e como você também deveria fazer isso para que você consiga não ficar mais refém do operacional e você comece a ser um profissional estratégico. Então, nesses últimos dias, eu, inclusive, dei um basta em relação a tudo isso. Ficar preso nesse ciclo eterno de você ficar na iminência de perder clientes, tá muito focado no operacional, tá com faturamento estagnado, não tá conseguindo melhorar como pessoa, estudar novos conteúdos, se desenvolver e melhorar o seu negócio, criar realmente um negócio próspero. Comecei a mergulhar mais a fundo nos estudos e com base nisso eu desenvolvi esses 3 pilares que irei passar para você aqui agora. E eis que eu desenvolvi esse plano de 3 pilares, né? Uma rota de fuga para que nós, prestadores de serviços, possamos sair desse ciclo vicioso que acontece uma hora ou outra com qualquer prestador de serviço digital. O primeiro desses pilares é a mentalidade sua como prestador de serviço. Nós muitas vezes ficamos muito à mercê daquilo que a gente entrega, os famosos entregáveis da nossa prestação de serviço. E isso tem um certo problema, que é basicamente você ficar refém do operacional. Então, ao invés de você vender estratégia, vender uma narrativa para o seu cliente, você começa a vender entregáveis. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, um social media. O social media venderia, por exemplo, 30 posts no mês, um post por dia, né? E essa entrega é uma entrega muito simplória, né? Não gera tanto valor assim. Isso prejudica bastante você conseguir aumentar o ticket dos seus clientes, você conseguir ter uma entrega de mais qualidade e menos quantidade, né? Então você fica ali fazendo essas 30 publicações no mês e são publicações muito simples, né? São publicações que não geram tanto valor para os seus clientes, né? São postagens que não tem estratégia, não tem nada assim que valorize muito
a sua prestação de serviço. E você leva muito tempo para poder fazer isso. Você pode levar 10 dias, uma semana para poder desenvolver esse trabalho e você vai receber quanto? R$ 500, R$ 300, né? E então você fica muito à mercê de quantas horas você dedica para poder fazer um trabalho e o valor que você vai receber com isso. Então, para você conseguir fazer muito dinheiro, você precisaria trabalhar muitas horas e para você fazer, e se você quiser dar uma pausa, você vai fazer menos, né? Aqui a gente quer fazer uma coisa que é diferente, a gente mudar essa mentalidade sua de horas dedicadas, mas sim deixar de ser um executor e começar a trabalhar, como está escrito aqui, num arquiteto de soluções, vender estratégia, vender o passo a passo para que o cliente tenha resultado. E assim você consegue agregar muito mais valor e, inclusive, agregar na narrativa sua de vendas durante um processo, né, de vendas com o seu cliente. Então, você entender as necessidades do seu cliente, entender o público-alvo do seu cliente, entender como você pode agregar mais e mais naquilo que o cliente realmente precisa de forma estratégica, tá? E assim você muda completamente a sua percepção de entrega de valor para o seu cliente. Você para de ficar, como eu falei no início do vídeo, focado essencialmente em vou entregar muito mais do que aquilo que eu falei que ia entregar para o cliente para que ele se mantenha aqui comigo. Não, agora você vai trabalhar na estratégia, você vai detalhar o planejamento e assim você consegue sair da manada e começa ali a realmente gerar valor para os seus clientes e aumentar 10 até 20 vezes o preço daquilo que o valor daquilo que você entrega para os seus clientes e assim você consegue justificar isso no preço que você vai cobrar do seu serviço, tá? E é isso que os grandes fazem, porque a prestação de serviço ela tem um limite. E se você quiser aumentar esse teto que você alcança, por exemplo, sozinho, você vai precisar de mais pessoas. Aí entra uma burocracia muito grande, porque você vai ter que contratar gente, você vai ter que, para poder escalar mais, você vai ter que contratar mais pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas. E, sendo bem sincero, essa abordagem para mim não vale, porque isso não vai trazer liberdade para mim, não vai trazer os sonhos e desejos que eu tenho para minha vida e acredito que para você também não, porque você vai ficar totalmente bitolado ali no operacional ou fazendo uma gestão com essas pessoas, você vai ter que saber lidar com essas pessoas e não é fácil, talvez você até mesmo quebre nesse processo, né? Então é muito arriscado, né? Então, ao invés de você focar essencialmente nisso, foque em ser um prestador de serviço estratégico, tá? Venda uma solução através da sua narrativa de vendas, tá? O segundo pilar para que você melhore ainda mais os seus resultados como prestador de serviço é você começar a construir uma audiência, né? O Russell Brunson, não sei se vocês conhecem, inclusive está nesse livro aqui, ó. Esse livro aqui é Traffic Secrets, do Russell Brunson, né? O maior especialista aí do mercado digital, né? Ele fala muito sobre essa questão de criação de audiência, né? A criação de audiência, como ele mesmo fala, né? Se você focar um ano em desenvolver uma audiência, uma lista, né, que ele gosta de chamar, você nunca mais terá problema com dinheiro, né? E como que a gente faz para poder construir essa audiência? Existem várias formas de você fazer isso, tá? Existe o Instagram, que você pode desenvolver uma audiência através do Instagram. Existe o TikTok, por exemplo, também. E existe o que eu acredito ser a melhor fonte de criação de audiência própria, que é o YouTube. Eu, por exemplo, não gosto tanto do Instagram, né? Eu acho que a entrega que eu posso fazer para uma audiência dentro do Instagram é muito fraca, muito superficial, muito simplória, não gera valor real para as pessoas, né? E as pessoas que estão no Instagram não estão lá para poder se desenvolver, né? Raramente você vai entrar no Instagram para poder ver uma publicação que vai te gerar uma transformação na sua vida, que você vai assistir um conteúdo realmente transformador na sua vida, né? E por isso eu acredito que o Instagram não é a melhor ferramenta para isso, tá? Pode ser uma ótima ferramenta de vendas? Pode ser sim. E criação de audiência? Pode. Já tentei trabalhar algumas vezes com o Instagram, né? Já fiz boas vendas no Instagram, né? Tudo mais. Mas sinceramente, não acho que é a melhor forma de produção de conteúdo para você criar uma audiência realmente que confia no seu trabalho, que acredita naquilo que você faz. Eu acho que o YouTube tem muito mais
a agregar para as pessoas. Como eu estou fazendo esse vídeo, por exemplo, que deve dar talvez 20 minutos esse vídeo, não sei. Nesses 20 minutos eu estou trazendo todo o meu conhecimento, todo o valor que eu tenho desenvolvido na minha vida para vocês aqui compartilhando, né? No freestyle mesmo, né? Eu não estou com um roteiro tão bem coordenado aqui, é mais o... Vamos ver aqui o que vai saindo aqui de ideias, né? E inclusive esse segundo ponto, que é o que eu quero trazer mais aqui para o meu canal nos próximos meses, que é uma jornada vulnerável, né? É literalmente falar aquilo que está acontecendo, quais são os meus desafios como prestador de serviço, como pessoa que está querendo criar uma audiência aqui no YouTube e crescer, né? E como está sendo essa trajetória minha aqui junto com vocês, né? Essa abordagem eu acho que é uma abordagem de conexão autêntica que eu posso fazer com vocês que estão aí e vocês comigo aqui também nos comentários, né? Trazendo ideias aqui e pensamentos sobre o vídeo ou sobre outros assuntos, né, do nosso dia a dia, né, que eu possa estar ajudando vocês aqui e, obviamente, criando essa comunidade engajada realmente, né, pessoas que vão estar assistindo vídeos seus todos os dias, que vão estar se engajando com você, criando conexão com você e futuramente até mesmo comprando de você, né? Realmente uma questão de confiança, não é você vender na emoção para aquela pessoa, mas vender porque a pessoa confia em você, no seu trabalho, naquilo que você está agregando de valor para ela de forma gratuita e como você pode agregar ainda mais de forma paga, né? Eu acredito nisso e é isso que eu estou construindo aqui e é isso que você deveria construir aí, você que está aqui assistindo aqui comigo, tá? Tem um vendedor, eu não lembro o nome dele agora, mas que ele fala muito sobre isso, que a gente tem que parar de ser consumidores e começar a ser criadores, né? Então é bem baseado nisso mesmo, você parar de ficar só consumindo, né? A próxima estratégia, o próximo hack, né? E começar a desenvolver, né? Na leitura de livros, começar a desenvolver no estudo de cursos, né? E na sua vivência do dia a dia, da sua experiência do dia a dia no campo de batalha, novas ideias para poder contribuir com pessoas que estão com alguma dificuldade, que estão com algum problema, que você consegue ajudar essas pessoas, né? Então acho que é isso que se trata todo esse vídeo aqui, a grande ideia central desse vídeo. Então crie um espaço onde sua audiência se sinta valorizada e conectada com você, né? E justamente a sua autenticidade, você como você mesmo, será realmente a chave para que você consiga realmente gerar engajamento e crescimento junto com essas pessoas, né? E o último pilar é realmente criar um sistema de vendas, né? Passo a passo, jornada do seu cliente. Tá? Aqui entra muitos conceitos de copywriting que eu poderia falar aqui com vocês, né? A gente poderia aprofundar mais a fundo mesmo esses conteúdos, mas meu objetivo aqui é ser um pouco mais simples para realmente só despertar em você algumas ideias. O objetivo desse vídeo é te despertar desse ciclo vicioso que eu falei no início do vídeo, desses 4 pontos que a gente tinha falado no início do vídeo. Então, você tem que criar um sistema de vendas, uma jornada, né? Escada de valor, né? LTV, né? Tudo isso que contempla todas as estratégias, inclusive que o próprio Russell Brunson, nos livros dele, fala muito sobre isso, né? Então, um dos primeiros pilares é realmente a automatização de processos, né? Se você tem entrega de prestação de serviço, você pode, em algumas etapas, automatizar esse processo para você não depender tanto da sua parte operacional de colocar em prática tudo. Você conseguir ter mais tempo para poder produzir mídia, né, no YouTube, no Instagram, seja onde você quiser produzir essas mídias, né? E por isso, para poder te ajudar ainda mais a criar processos de automatização e conseguir fazer entregas, inclusive mais estratégicas para os seus clientes, com agentes de inteligência artificial, com criação de landing pages, copia e cola, com funil de e-mails, funil de SMS, funil de mensagens de WhatsApp, widgets de chat para poder acrescentar dentro do site do seu cliente com agentes de inteligência artificial, inclusive, que agrega bastante para a entrega que você pode oferecer para seus clientes, né? E você consegue automatizar todo esse processo, né? Por isso, quero te apresentar a ferramenta Funil AI. O que é a Funil AI? É um sistema white label da Go High Level em que você consegue construir funis de marketing, funis de vendas. Você tem diversas ferramentas dentro desse sistema que
você pode utilizar tanto para você, prestador de serviço, para você conseguir ter mais resultados, conseguir com mais facilidade integrar um comercial sem precisar de ninguém para poder trabalhar com você, realmente automatizando os processos da sua empresa, mas como também para poder agregar isso para os seus clientes. Eu mesmo já vendi uma implementação desse sistema, cobrei mais de 20 mil reais nessa implementação, né, de 3 meses, que foi um total sucesso para o cliente. Consegui agregar demais valor para esses clientes e hoje eles vendem totalmente no automático, utilizando esses agentes, utilizando essas automações e utilizando páginas que são facilmente criadas. Inclusive eles economizam muito, não tendo que pagar mais um web designer para poder cada vez que eles precisam de uma nova página, ter que solicitar um web designer para poder desenvolver essa página. Eles conseguem fazer tudo isso através do sistema. Então, se você quer conhecer essa ferramenta, quer conhecer a proposta dessa ferramenta, tem um link aqui embaixo, tá? São 14 dias gratuitos da ferramenta, tá? Que você vai ter acesso aí e para você poder testar, poder verificar se faz sentido para você, antes de você fazer a assinatura da plataforma, que é um preço bem simbólico por tudo que ela oferece, tá? Então vai lá depois que terminar esse vídeo, beleza? Além disso, segundo ponto, renda passiva, né? Aqui através do YouTube você pode utilizar links de afiliação, você pode utilizar infoprodutos seus, né? Vender um produto para várias pessoas. Um produto que você cria uma única vez, por exemplo, um infoproduto, e você vende para várias pessoas. E esse produto não vai depender mais do seu tempo, mas talvez do dinheiro que você invista em tráfego, né, para poder conseguir esses clientes, ou o tempo que você dedica construindo audiência e, como consequência, você conseguir vender esses produtos e fazer essa fonte de renda passiva, né? E essas pessoas que podem comprar de você, que podem ver valor naquilo que você está desenvolvendo para elas, elas podem solicitar serviços de alto padrão com você, né? Uma mentoria individual, uma prestação de serviço mais específica, né? Vai depender muito daquilo que for necessário para a sua audiência, for necessário para conforme as coisas forem evoluindo com você, né? E é esse que eu acredito ser o grande poder por trás de você criar uma audiência seguindo esses 3 pilares, né? E parar de ficar dependente do próximo cliente que vai ficar 3 meses com você, que vai ficar 6 meses com você para poder pagar suas contas, né? Então, sair desse processo e realmente desenvolver um ambiente em que você vai crescer, né? Como pessoa, né? Porque você vai ter tempo para poder estudar, você vai ter tempo para poder se desenvolver, né? Mentalizar mais suas ideias, né? Conseguir otimizar o quanto você ganha, não dependendo mais das suas horas dedicadas, mas sim do valor que você entrega para o mundo, tá? Então, é justamente isso.